E aí, cavaleiros, tudo bem? Aqui quem fala é o Sir Felipe de Guisa, com mais um vídeo sobre Knighthood. Hoje iremos enfrentar as terríveis torres de Karnheim. E para isso, utilizarei meus amuletos voltados para uma build com magos. Recentemente troquei minha build, por isso ainda não tenho todos os amuletos na melhor qualidade possível. Mas mesmo assim, do jeito que está montado, acumulei 250% de dano adicional com heróis do tipo mago. Ainda sobre os magos, o herói que apenas por enquanto estou usando é o Vordrai. Ele é um mago que pode ser facilmente obtido com as glórias de guilda. Vordrai é um ótimo mago para quem está focando em causar a máxima quantidade de dano possível. Mas atenção, seu especial de fúria tem uma penalidade de absorver 16% do dano causado ao inimigo. E o pior de tudo isso é que este dano absorvido ignora a armadura e nos causa dano diretamente na vida. Com o bônus do amuleto, e por ele estar em sua sexta estrela, o dano ao inimigo pode variar de 250 mil até 310 mil, se o ataque for crítico. Aqui neste primeiro andar podemos ver que os inimigos são autômatos e servos. Desta maneira, Vordrai será muito eficiente, mas de certa forma, se não tomar cuidado, ele também poderá me matar. Eu sempre recomendo que ao iniciar o ataque, sempre seja priorizado atacar os inimigos que podem nos infligir dano diretamente à vida. No caso, estes servos de Karnheim. Aqui optei por utilizar o especial do Brutus, pois, se eu usasse o especial do Vordrai, certamente não estaria aqui para contar histórias. De certa forma, Brutus também tem uma penalidade ao utilizar seu especial, mas ao contrário de Vordrai, essa penalidade é na armadura. Notem que usar heróis que possam dar um debuff no inimigo, como no caso a queimadura, sempre é uma boa opção para dar um dano passivo e contínuo.
Lembrem-se que causar exposição aos inimigos sempre é bem-vindo. Aqui usei a estratégia de enfraquecer as defesas do inimigo e utilizar o ataque base do Vordrai, que acerta todos os inimigos da fileira da frente. E como a maioria deles é da classe servo, o dano é bem satisfatório. Estes autômatos são muito chatos de se lidar. Só não são tão chatos quanto o próprio Carnage. Arqueiros sempre são muito chatos e seus ataques sempre atravessam a armadura. Apesar de não ter amuletos de alquimista, o Brutus ainda mesmo, no nível 55, causa muito dano. Agora, mais uma dica muito importante. Poções. Elas são suas maiores aliadas em uma run da Torre de Karnheim. Não tenha medo de comprar poções, visto que uma hora ou outra você vai se encontrar em uma situação na qual uma poção de aceleração, poder maior ou recuperação fariam toda a diferença para o avanço. E assim, o último inimigo enfim perece. Primeiro andar concluído com sucesso. Vamos para o segundo andar. Aqui podemos brincar um pouco e mudar nossa build. Vamos trocar nossa manopla para a manopla do Rebelde, pois ela acelera o carregamento de heróis do tipo mago. E vamos usar o Balendu também. Desde a última expansão de mapa, ainda tenho heróis estagnados no nível 45, mas logo vocês irão perceber que isso não fará muita diferença aqui, por causa dos nossos amuletos de mago. Estes autômatos voadores são realmente irritantes. Se possível, tente evitar o ataque especial deles, pois ele causa muito dano. Sugiro que use heróis que retardam o carregamento, como o Garon. Agora, prestem atenção no meu medidor de fúria. Este é um pequeno truque da manopla do Rebelde. Como minha arma está setada para me dar buffs em cada início de ataque, se eu fizer uma pausa entre os ataques e sempre começar a atacar novamente, os buffs serão adicionados de novo e de novo. Isto é bom para quando você não ganha um buff que deveria ganhar, por seu amuleto ter uma chance menor de gerar o buff do que o aceitável. E claro, com isso, também podemos nos aproveitar do efeito da manopla do Rebelde e carregar a fúria mais rapidamente. Mas atenção, usar este truque só funcionará 3 vezes consecutivas. Na 4ª tentativa, nenhum buff será adicionado ao seu cavaleiro. Você sabia disso? Comente aí abaixo na seção dos comentários se você sabia desse truque ou se você tem mais dicas que poucos jogadores sabem. E mais uma vez, o que apenas atrasa um pouco o avanço deste andar são os autômatos e sua quantidade de vida e armadura ridiculamente altas. Agora uma combinação que eu acho perfeita para o Balendo. Se causarmos o efeito de queimadura, o especial terá um boost de dano. E eu não sei vocês, mas jogar um meteoro no inimigo é legal pra caramba. Vou acelerar um pouco,
pois agora não tem muito segredo e os autômatos são bem resistentes e pode demorar um pouco. Mais uma vez, as poções salvando no último instante. Mais um andar concluído com sucesso. Então, no vídeo de hoje, podemos entender como funcionam algumas mecânicas escondidas do jogo. E além disso, derrotamos 2 andares de uma torre de conquista de Karnheim. Ao longo dos próximos vídeos, trarei mais algumas dicas que podem facilitar a gameplay e juntos passaremos por mais andares, até chegarmos ao final da torre, onde um inimigo tão antigo quanto o tempo e tão tenebroso quanto o mal primordial e os primeiros medos da humanidade se encontra. Um demônio interdimensional, um Dark One. Aqui foi Sir Felipe de Guisa e nos encontramos na próxima.